A gente vai conversar com o deputado estadual do PL do Pará, com o Rogério Barra. É o meu convidado a partir de agora, né? E a gente vai falar sobre Flop 30. Como é que a gente pode classificar, né? Esse absurdo. Afinal de contas, o que não falta ali são denúncias. O que não faltam ali são denúncias de irregularidades e risco à credibilidade, se é que ainda existe, quando o assunto é a tal da COP 30. O deputado Rogério Barra, filho, inclusive, de um querido, que é o deputado federal Éder Mauro, é o meu convidado a partir de agora. Eu quero te pedir desculpa, Rogério, pelo atraso. A gente recebeu hoje aqui no estúdio a visita, né, presencial do desembargador doutor Sebastião Coelho e avançamos numa boa conversa com ele por aqui, e esse é o motivo do atraso da nossa conversa. Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a toda a audiência da Auriveja Brasil e mundo afora. É claro que é compreensível o grande Sebastião Coelho e vamos prestigiar aí a entrevista que foi maravilhosa. Muito obrigado. Rogério, e essa COP 30, hein? Tá na mira, tantas denúncias chegando, risco à credibilidade, enfim. O que já foi apurado aí com relação, por exemplo, a valores, licitações, falta de transparência nos preparativos? O que já foi apurado por vocês, Rogério? Bom, o que a gente percebe, primeiramente, é pela expectativa que se gerou pela população paraense com relação à COP30. Muitos, principalmente da região metropolitana, sentiu uma oportunidade de ter pelo menos um legado de infraestrutura dentro dos investimentos que viriam para Belém. Mas o que começou a se perceber no decorrer do processo é que esse legado, na verdade, ele não era de infraestrutura para Belém, sim de corrupção por um grupo político, porque a gente começou a perceber as várias e várias denúncias que começaram a brotar com relação à corrupção, superfaturamento, maquiagem em cima de obras, enfim. E existem inúmeras situações, entre elas, por exemplo, a se começar pela OAI, que é uma ONG que está organizando a COP30 dentro de Belém e que simplesmente tem um contrato de R$ 500 milhões, são 500 milhões de reais, e que o governo federal, através do Lula, ainda em 2024, fez o primeiro repasse em agosto para essa ONG e fez o segundo repasse no início de dezembro. Mas pasmem, esse contrato ainda não tinha sido nem formalizado, ele só foi formalizado já perto do Réveillon, ao final de dezembro de 2024. Ou seja, se atropelando nas formalidades, fez concorrência pública para que essa ONG pudesse organizar a COP pegando meio contrato. Todas as outras COPs nos outros países pública para que a organizadora pudesse executar a organização do evento. Mas aqui no Brasil, com o governo Lula, isso não existe. Então ele fez questão de não aderir a um processo licitatório e pescou essa ONG para poder executar a organização do evento. A gente fez denúncias ao Tribunal de Contas da União e o ministro Bruno Dantas, assim como outros parlamentares também fizeram, mas o ministro Bruno Dantas abriu diligência inicialmente lá atrás, citando inclusive o nosso ofício como fonte de denúncia, e a partir daí começou a se abrir uma investigação e bater em cima do governo federal com esse contrato e vários outros desdobramentos com relação à fraude, e que dentro hoje do cenário da COP30 a gente percebe que para o legado de infraestrutura o povo já não tem tanta expectativa, mas o de corrupção o grupo político está bem satisfeito com o legado que foi gerado aqui nessa COP de Belém. Rogério, tem um ponto, outro dia tratamos aqui, a gente tem uma audiência forte, Belém, Ananindeua, né, o pessoal que ouve a gente, e pedir para o Wellington Barros, que tá aqui comigo no estúdio, dar uma olhada naquele ranking do Trata Brasil, né, para a gente falar sobre saneamento básico, tratamento de esgoto, para entender onde se encontra a Ananindeua, nesse momento, e também a capital, Belém. Acredite, Rogério, ambas estão entre os 10 últimos, né, piores classificados nesse ranking do Trata Brasil. Não trata esgoto a capital paraense, não trata esgoto a gigante Ananindeua, na região metropolitana de Belém, o que mostra o seguinte: um evento como esse, né, que a COP30 vai discutir questão de clima, temperatura, enfim, é meio ambiente. Entretanto, se levarem estes que virão para o Brasil para dar uma voltinha pela capital paraense, vão entender de fato que nem esgoto é tratado aí, não é, Rogério?
Bom, a gente percebe as mazelas aqui da Amazônia como saneamento que é muito precário dentro do nosso estado do Pará, e de Ananindeua, da região metropolitana como um todo, mas o que a gente percebe também é que nós temos aqui uma Amazônia brasileira com cerca de 30 milhões de pessoas e que detém, infelizmente, os piores índices de desenvolvimento humano, as piores taxas de analfabetismo. Agora o IBGE acabou de divulgar que o Pará está liderando a fome entre os estados do nosso Brasil. Mas o que me deixa assim mais triste é que temos um potencial gigantesco em termos de recursos naturais, em termos de oportunidades que poderíamos estar dando para esse povo que sofre com a falta de desenvolvimento e que, muito pelo contrário, a gente vê governantes como aqui o do estado do Pará, que cria rastreabilidade da carne para poder dar uma paulada na cabeça do produtor, da pecuária, do setor que emprega e gera renda aqui dentro do nosso estado. Então ele cria essa questão da rastreabilidade simplesmente para usar de palanque dentro da COP, poder contribuir com essa agenda da COP de eco-hipocrisia, né, para se projetar nacionalmente, politicamente, que essa é a intenção verdadeira dele, e em detrimento, vários setores que empregam e geram renda são colocados de escanteio e as mazelas sociais que poderiam estar sendo enfrentadas com políticas públicas para isso, na verdade, são colocadas de lado em prol de uma agenda como eu disse aqui, de eco-hipocrisia, simplesmente para usar de trampolim político nacionalmente. E quem acaba se ferrando é a população do Pará e da Amazônia como um todo, com essa política, com essa agenda ambiental rígida que poderia estar sendo contemplada para desenvolver a Amazônia como um todo, não só. Não existe como você cobrar de uma pessoa que passa fome que ela consiga ver uma árvore que tem um valor de capital em pé. Ela acaba, por uma questão de necessidade, tentando oferir renda para colocar comida na mesa da sua família. Então, enquanto as políticas públicas não chegarem na ponta do ser humano, para poder desenvolver seres humanos que estão habitando aqui a nossa floresta, não vai ter como se falar em floresta em pé, não vai ter como se falar em sustentabilidade. A gente primeiro tem que ver o ser humano para que, a partir daí, a gente consiga criar uma harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade. E prova disso é o agro, né? Em especial no estado do Pará. Nós conversamos habitualmente aqui, Rogério, com o advogado Dr. Vinícius Borba, que traz relatos que estarrecedores do ponto de vista da perseguição com relação às ações do IBAMA, da própria Polícia Federal, né? Invasão, destruição, tomando gado, por exemplo, que a gente não sabe nem para onde vai, né? De um produtor rural que já tem que proteger 80% da área. Você imagina você comprar um terreno de 100 metros quadrados, 80 metros você vai ter que preservar. Os outros 20 você vai usar para tentar sobreviver, produzir, e ainda vem o IBAMA e te persegue, né? Quer dizer, tem uma série de questões a serem enfrentadas para a gente entender como desenvolvimento, né? Para buscar o desenvolvimento, né, Rogério? Com certeza. O Brasil hoje, na minha opinião, ele é exemplo de preservação através do nosso Código Florestal, que, por exemplo, para quem está aqui na Amazônia, você é obrigado a preservar 80% do seu terreno para poder explorar apenas a questão produtiva de 20%. França, por exemplo, já raspou tudo que tinha para raspar em termos de árvores, de área, de produtividade, lá é 100%. E eles ficam infernizando a vida do brasileiro, na verdade é uma questão puramente comercial, infernizando a vida do setor produtivo brasileiro, pura questão comercial. Eles começam a incentivar ONGs a se infiltrar aqui dentro da Amazônia, do nosso Brasil, para travar o potencial que é o agro aqui dentro do Brasil e que não possa concorrer de igual. Opa. Acho que deve voltar. Acho
gente, que agora perdemos contato, Rogério Barra. Outro país da Europa ou da Ásia. E isso acaba criando uma rede de ONGs incentivadas por países como, por exemplo, a França, para poder travar o nosso potencial. E aqui, dessas situações, é também o IBAMA, que tem muito ativistas dentro, e que a gente percebeu, por exemplo, aqui, como você mesmo citou, Alexandre, algumas semanas atrás aqui, eles entraram em Itatá, que é no município de Senador José Porfírio, aqui do Pará, e passaram a motosserra em várias pés de cacau, né, devastando ali toda uma produção de familiares lá que tinham, e muitas das vezes por decisões que nem são judiciais, apenas administrativas, não oferece o contraditório, a ampla defesa para essas famílias. É uma perseguição que esse governo tem com o setor produtivo, que é coisa assim inimaginável. E a gente torce para que a gente consiga... Problemas da conexão com Rogério Barra, que é deputado estadual do PL do Pará. Para o setor produtivo crescer e gerar emprego e renda para o nosso país. Rogério, a gente começa a ter alguns problemas com o teu sinal, com a comunicação, e eu quero só encerrar tratando de mais um ponto, que é a questão do... Você fala do legado da COP30, mas também eu preciso falar dessa expectativa que se criou, né? E ao mesmo tempo questões relacionadas a preço de hospedagem, inviabilizando a vinda de muitas delegações ou comitivas para o Brasil. Como é que está isso agora, do ponto de vista da realização do evento? Está tudo pronto? Não está? Vai acontecer do jeito que planejaram? Não vai? Esse bastidor para a realização do evento, como é que está, Rogério? Bom, com relação às delegações que estão vindo para Belém, a gente percebe que o governo Helder Barbalho faz questão de enaltecer que está um sucesso. Ela não está na mesma quantidade que foi das outras anteriores, né, tanto de Baku como de Dubai, e isso, claro, pela questão de estrutura, da própria limitação de hospedagem, mas agora já ao final a gente percebe que a própria iniciativa privada, através de pessoas que têm apartamentos, casas, começaram né, e deu uma arrefecida nessa coisa mirabolante de preços estratosféricos. E com relação também pegaram alguns navios de cruzeiro, né, para conseguir aumentar a quantidade de leitos. Fizeram uma ponte no distrito de Outeiro, que fica ao limite da cidade de Belém, para, se eu não me engano, atracar 2 navios com muitas quantidades de leitos para poder operar essa logística de retaguarda de leitos aí para Belém. Mas, de fato, os valores que estão sendo operados pelo setor hoteleiro muito além, que normalmente em outras cidades se tornava 3 vezes o valor de mercado, em Belém está se tornando 10 vezes o valor de mercado no período de COP. Vira uma possibilidade de se locupletar, de colocar dinheiro no bolso. A sensação que a gente tem é essa, né? E assim que o poder público poderia atuar até com uma questão de lesão ao direito do consumidor, porque assim como a gente... Já vai voltar. Desceu o deputado Rogério Barra, PL do Pará, filho do deputado federal Éder Mauro, conversando conosco. Serviço de energia. Então, a gente percebe essa manobra. Então, poderia-se também criar uma ação de poder do Estado para que, se percebendo que há um aumento em forma de cartel de quem tem as unidades de leito, de hospedagem, poderia-se atuar também dentro desse princípio aí. Mas não tem interesse. Rogerião, como é que tá teu pai? Tá bem? Tá bem, graças a Deus, voltou agora de Brasília. Ele tá chegando em Belém e eu tô saindo para uma rota aqui pela Belém-Brasília, fazendo algumas visitas de municípios com os patriotas e seguindo até o sul do Pará. Se Deus quiser, no domingo a gente finaliza essa rota.
Boa sorte para você, perdão mais uma vez pelo atraso, parabéns pelo trabalho, Rogério. Perdemos o contato mais uma vez? Que é isso, estamos juntos, estamos aqui à disposição, só acionar que a gente está por aqui para passar as informações aqui da região norte, daqui do estado do Pará e de Belém. Um abraço do teu pai, bom final de semana, querido. Para todos nós, grande abraço. Valeu, deputado estadual Rogério Barra, PN do Pará, o filho do deputado federal Éder Mauro, conversando conosco.